Irmãos, graça e paz sejam com todos, aqueles que nos visitam sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Hoje, como eu havia mencionado, eu começarei uma série de reflexões em 2 versículos, e eu acredito que serão 2 mensagens só, em cima desses 2 versículos. Como já foi mencionado, quero só dar um reforço. Nesse mês de junho, nós estamos comemorando 9 anos de organização da nossa comunidade. Aí nesses 9 anos, está vindo para falar o pastor Ariovaldo Ramos, que todo ano tem nos auxiliado, tem nos abençoado com a presença dele aqui. Então você é convidado, você pode chamar os seus amigos e provavelmente vamos ver aí com as irmãs, né, para preparar um delicioso bolo e um guaraná para nós celebrarmos esses 9 anos. 9 anos de organização, e nós podemos dizer até aqui, nos ajudou o Senhor, Ebenezer. É uma palavra que significa justamente isso. E nestes 9 anos, irmãos, em meio a tantos desvios que nós vemos, que favorece o crescimento da igreja, nós, como comunidade, temos permanecido, na verdade, na centralidade das Escrituras. Nós não temos desviado nem para a direita, nem para a esquerda, sem medo e sem a preocupação de fazer a igreja crescer, porque nós cremos que quem faz a igreja crescer é o próprio dono da igreja, que é o Senhor. Então, nestes 9 anos, nós temos praticado e confessado a fé reformada. Nós somos uma comunidade de fé reformada. Talvez você ainda não saiba o que significa essa profissão de fé reformada. Eu gostaria, né, de nessas 2 mensagens sequenciais, apresentar a você, na verdade, os fundamentos, hoje, os fundamentos da fé reformada, e sintetizar, na verdade, estes 5 tópicos, estes 5 pilares que fundamentam a nossa comunidade. Então, a fé reformada, ela foi professada, ou ela foi colocada no papel a partir do século XVI com os reformadores, Martim Lutero, Zwinglio, Calvino. Estes homens, né, eles se organizaram a partir dos fundamentos bíblicos de Agostinho de Hipona, e eles estipularam 5 pontos para nós, que somos crentes, nos fundamentarmos na leitura da palavra e na prática daquilo que lemos. Então, hoje, eu quero mostrar a você que estes 5 solas, na verdade, eles se originaram a partir das Escrituras. Então, nessa fé reformada, todos os 5 solas, os 4 solas, eles partiram deste princípio, sola scriptura, ou somente as Escrituras. Então, todos os reformadores, eles compreenderam que a nossa fé deveria ser a partir da Bíblia, e não a partir de bula papal, não a partir de revelações de anjos ou de pessoas que se denominassem angelicais, que tivessem visões celestiais, nada disso. A nossa fé deveria ser professada somente a partir das Escrituras. Então, as Escrituras gerou os 5 solas que os reformadores defenderam, divulgaram, e alguns até morreram por causa disso. Isso é muito importante, todo cristão deveria saber. E o primeiro sola, na verdade, é o sola fide, que significa somente a fé. Então, os reformadores, eles defendiam que é impossível um homem, um ser humano, uma mulher, ser salvo pelas obras. Ninguém jamais conseguirá ser salvo pelas suas boas obras. O homem só pode ser salvo, o homem só pode ser regenerado através da fé. Não existe boa obra que melhore o homem, porque o homem, por natureza, é pecador. Dentro de si existe o desejo de pecar. Nós somos pecadores, não é porque nós pecamos,
Melhor, nós pecamos porque somos pecadores. Então, que fique claro isso. Ninguém aqui vai chegar a Deus por fazer boas obras. E o outro sola é sola Cristo. Então, os reformadores defendiam que somente a fé em Jesus Cristo, somente a fé na obra que Cristo fez na cruz do Calvário, é possível o homem ser redimido, o homem ser regenerado, o homem ser reconciliado com Deus. Não existe outro meio. Não é pelas obras, é pela fé, e a fé tem que ser Jesus Cristo. Jesus Cristo é o objeto da nossa fé. Se você quiser ir morar com Deus, você precisa direcionar a sua fé, direcionar a sua vida a partir de Cristo, do que Cristo diz, do que Cristo quer e do que Cristo fez. É isso que vai te levar para o céu. Não é nada mais do que isso. E o terceiro, sola gratia, somente a graça. Então nós não somos salvos pelas boas obras, nós não somos salvos porque somos bons, somos salvos pela graça de Deus. Graça é uma coisa que nós não merecíamos, mas Deus resolveu dar. Então nós só somos salvos porque Deus gratuitamente derramou o amor dele para com o ser humano, através do sacrifício vicário de Jesus Cristo. Só por isso que nós somos salvos, é pela graça que nós somos salvos. E o último tem tudo a ver com o último cântico que nós cantamos. Então, aqui a gente consegue ver que todo plano, que toda obra aponta para um arquiteto, para esse mesmo arquiteto que idealizou tudo, ele concretizou tudo e somente ele será glorificado. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Então, glória num culto não é para pastor, não é para ninguém. A glória do culto, a glória do milagre que às vezes acontece na sua vida, não é por causa da fé do irmão, ou por causa da fé da irmã, ou por causa do fervor pentecostal. Não, senhores, não, senhoras. É somente a glória de Deus. É Deus que fez através da pessoa, é Deus que fez, porque Ele, no final de tudo, como arquiteto, será glorificado. Foi justamente isso que Jesus Cristo mencionou em Filipenses, na oração que Ele faz no capítulo 2, a partir do verso 11, dizendo: Pai, para que o nome de Deus seja glorificado, e como Ele era glorificado lá no céu, e Cristo vai ser glorificado como Deus também. Então, Deus é o começo e o fim. Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Deus que se fez carne para fazer todas essas coisas fantásticas e maravilhosas para nós. Então, nestes 9 anos, irmãos, temos tido essa centralidade na palavra de Deus como a parte mais importante do culto. Tanto é que você vem aqui, você canta aproximadamente 20 a 25 minutos, e você fica quase que 50 minutos ouvindo. Agora eu fiz um propósito e eu tenho que cumprir isso, mas é difícil. Eu já estou vendo que eu já falei 10 minutos e não comecei a pregar ainda. Mas eu vou cumprir esse negócio, eu tenho que conseguir, 30 minutos pelo menos. E hoje, como eu havia prometido, nós vamos usar um texto muito importante das Escrituras, e a partir deste texto de Paulo, segundo Timóteo, Paulo escreveu a segunda carta para o Timóteo, no capítulo 3, o verso 16 e o verso 17, nós vamos encontrar 2 verdades acerca da Bíblia. Então, para eu me garantir nos 30 minutos, eu vou falar só de uma verdade hoje, e a outra verdade fica para o domingo que vem. Aí eu consigo, se Deus quiser, e ela não atrapalhar. É só mencionar aí, se vocês aqui sentirem frio, só dê um sinalzinho lá que os diáconos podem desligar o ar. Eu liguei porque tem muita gente para circular o ar, então aumenta aí a temperatura, não sei. Se sentirem frio, fiquem à vontade. Somente hoje que está fresco, tá? Porque no calor a gente coloca para gelar. E por azar aqui que eu estou com calor, não pode ligar essa máquina. Estou pentecostal aqui hoje, Luciano. Não dá para ligar, ó, tá vendo? Vamos lá? 2 Timóteo, a leitura vai estar aqui no telão projetada. Se você quiser acompanhar aqui, tudo bem. A minha leitura eu faço na NVI.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Está vendo? Os reformadores estavam certos. As Escrituras dizem a mesma coisa. Então, aqui está uma grande confirmação. E diante dessa leitura, eu convido você, mesmo assentado, a fechar os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te pedimos nessa noite que o Senhor fale ao nosso coração, que as Escrituras tenham um valor primordial, um valor acima de qualquer outro no nosso coração, Pai. Nos ajude a compreender a importância desse livro e ajuda-nos a nos dedicar a ele, a derramarmos o nosso coração nele, Pai. É essa oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a primeira verdade acerca da Bíblia está justamente em sua origem. Por quê? Porque quando você olha para o início, a parte A, hoje eu fico só na parte A do verso 16, o Paulo diz para o Timóteo que toda Escritura é inspirada por Deus. De acordo com alguns teólogos, e eu peguei aqui o Champlin, e eu li o comentário de John Stott, de 2 Timóteo, é um livro fantástico. Eu tenho esse livro, mas eu não empresto, já vou dizendo, não adianta me pedir que eu não empresto. Esse eu tenho ciúme. Eu já emprestei alguns livros e eles nunca mais vieram para a minha estante, sumiram. E eu não sei se tem alguém aqui que pegou aí algum emprestado, então já fica aí a dica, se você devolver, pode até ter a chance de pegar esse outro. Desde que eu consiga dar baixa. Eu não tinha feito nenhuma carteirinha para dizer, estou emprestando para você tal dia, porque se tem uma coisa que eu tenho ciúme é livro, muito ciúme. Meus livros ficam fechados num armário. O Luciano até riu, um dia ele foi em casa, um livro que eu já li várias vezes, e você não vê uma orelha de burro, não vê nada de dobrado, marcado. Às vezes eu faço alguns riscos, mas eu gosto muito de preservar as minhas coisas bem intactas. Então, John Stott e o Champlin, eles dizem que essa palavra inspirada, eu vou dizer deles, porque eu às vezes dou até risada, tem pregador que não lê grego e ele chega e fala assim, porque no grego é assim, poxa, mas o cara não lê grego, como que ele sabe que no grego é assim? Então eu estou falando que no grego é assim por causa do Champlin e por causa do Stott. Eu não sei nem ler português direito. Então esses dois teólogos, eles dizem que a tradução para essa palavra inspirada no português, quando ela vem do original, ela tem o significado de sopro de Deus. Sopro de Deus. Então, o Paulo está falando para o Timóteo que as Sagradas Escrituras, que a Bíblia que nós lemos, ela foi soprada por Deus. Certo? Paulo, na verdade, está escancarando para os seus leitores a natureza da Bíblia, a origem da Bíblia, ou seja, de onde é que a Bíblia veio, quem é o autor principal da Bíblia. É isso que o Paulo está falando para o Timóteo, e às vezes nós passamos batidos, e diante desta afirmação de Paulo, a gente pode fazer aqui 3 perguntas, na verdade, não é? Para a gente perceber a confiabilidade que nós devemos ter nas Escrituras, a partir destas 3 perguntas. Eu quero ser bem didático para que você saia daqui entendendo o que eu estou falando. Está tudo desenhado. Se você não entender, não é culpa minha. Tenha certeza disso. Preste bem atenção. Está desenhado. Vamos lá. Então, a primeira pergunta. Qual a forma de reprodução da Bíblia? Uma pergunta para demonstrar a confiabilidade que nós devemos ter em relação às Escrituras. Então, a Bíblia, ela foi, na verdade, sendo reproduzida através de manuscritos. Esses manuscritos, na verdade, eram cópias manuais dos escritos que os autores fizeram lá atrás, cada livro.
E esses livros, eles foram copiados manualmente. Então a Bíblia está aqui mais de 2000 anos, porque pessoas fizeram a parte delas reproduzindo através destes copistas. Por incrível que pareça, textos com mais de 1000 anos de diferença um do outro. Quando eles foram comparados, lembram daqueles rolos do Mar Morto que acharam em 1900 e pouco? Quando eles foram comparados com aqueles escritos antigos, inclusive nesse rolo do Mar Morto, só não tinha o livro de Esther. Hoje nós brincamos muito na escola bíblica, na nossa salinha, em relação ao livro de Esther, mas só não tinha o livro de Esther nesse rolo do Mar Morto. Todos os outros fizeram a comparação e foi fiel, 95% de fidelidade. Os outros 5% foram palavras que se perderam ou erros de gramática. Então é um motivo fantástico para a gente confiar que a reprodução da Bíblia, que a Bíblia, ela na verdade está aqui até hoje, mais de 2000 anos, porque ela veio de Deus, porque ela foi preservada por Deus. Por isso, só por isso, os copistas, eles fizeram um trabalho tão sério, mas tão sério, que para escrever o tetragrama sagrado, o nome de Deus, Yahvé, eles trocavam a pena. Eles não escreviam com a mesma pena. A pena era trocada. Então, irmãos, vocês percebem durante todos esses anos quantas pessoas tentaram acabar com a Bíblia. Na Idade Média mesmo, a Igreja Católica queimou muitas Bíblias, queimou muitos cristãos. Mas a Bíblia está aí até hoje, não é verdade? A Bíblia, ela proporcionou um avanço até na cultura, na ciência. Quando você pega, por exemplo, na indústria, na Idade Média, a Bíblia alavancou a reprodução através da imprensa. Quando você vai lá para a Idade Média, você vai ler a história, você percebe que eles inventaram máquinas para reproduzir a Bíblia com mais facilidade. Enquanto a Igreja Católica queimava 10, eles imprimiam 1000. E foi assim durante todos esses anos. A Bíblia continua ainda sendo o livro mais vendido do mundo. Lamento só porque ele não é o mais lido do mundo. Só é o mais vendido. Inclusive, talvez você deva ter umas 3 lá na sua casa e nunca leu nenhuma. Para você ver como que é tão verdadeiro isso. A segunda pergunta: existe harmonia literária nesses livros? Irmãos, eu fico, na verdade, impressionado. Mais de 40 autores, homens que foram inspirados por Deus, que Deus soprou através deles as palavras que eram para ser escritas. Mais de 40 autores, 66 livros. E pessoas que viveram em épocas diferentes. E você consegue, apesar de tantos fatores separatistas que existem aqui, há um fio de conexão que deixa a gente impressionado. Quando você lê Gênesis 1 e você vê a criação de tudo, a origem de tudo, o princípio de tudo, porque Gênesis 1 é o princípio de tudo, e você liga com o Apocalipse capítulo 22, que é o final de tudo, onde no capítulo 1 está falando como tudo começou, e no capítulo 22 do último livro está falando como tudo terminará, e termina dizendo que aquele que é fiel está por vir, e bem-aventurado será aquele que guardar as palavras deste livro, porque vai morar com ele. Como que pode? Eu fico impressionado, tanto é que não só eu que sim fico impressionado, como você lê alguns autores, por exemplo, C.S. Lewis, que na época ainda não era convertido ao Evangelho. C.S. Lewis foi um grande teólogo da Inglaterra, se não me engano foi professor na Universidade de Oxford, uma das melhores do mundo, e ele na época, ateu convicto,
intelectualizado ao extremo, e antes de se converter fizeram uma pergunta para ele em relação à Bíblia, e ele disse: a Bíblia é de duas uma. Primeiro, ou ela na verdade é uma reportagem exata que detalha com tamanha precisão todos os fatos. Aí ele abre aspas e diz: mas na época a cultura não permitia isso, então a gente já descarta esse livro como uma reportagem, porque não pode ter sido, a cultura não favorecia isso. E segundo, a Bíblia é algo que eu não posso explicar. Ele chega na seguinte conclusão: por quê? Pelo mesmo motivo, porque autores de diferentes épocas, de diferentes contextos, pessoas que viveram um distante do outro aproximadamente 100, 1000 anos, eles escreveram sem saber o que o seu antecessor tinha escrito e sem saber o que o seu sucessor escreveria. E esse livro, de modo fantástico, se harmoniza. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então nós temos valorizado isso, e nós temos motivos para mais de 2000 anos, como aí depois ele conclui dizendo que a Bíblia, na verdade, é uma peça harmônica escrita há mais de 2000 anos. Ele diz: eu só sei de uma coisa, ela é harmônica. E esse homem se converte depois ao Evangelho, se torna um dos maiores teólogos, e vocês percebem como Deus age na vida das pessoas. Quando ele se converte, ele era um solteirão, já de uma idade avançada, e ele se converte ao Evangelho e, de repente, ele conhece uma mulher dos Estados Unidos que morava na Inglaterra, e essa mulher queria se casar para legalizar a vida dela ali naquele país, e ele topou fazer um casamento somente de contrato, e foi lá no cartório e se casaram para que ela ficasse legal ali. E de repente, essa mulher, acho que uma semana depois, ela fica doente, ela contrai um câncer, se não me falha a memória, na perna. E aí essa mulher vai para o hospital depois de uma semana e ele começa a visitá-la todos os dias, se apaixonam, e aí verdadeiramente chamam um pastor da igreja para que fizesse o casamento deles. E eles se casaram, e ela ficou ali naquele hospital por uns 30 dias, de repente essa mulher morre. É muito azar, né? A gente olha assim e fala: poxa vida, foi assim que aconteceu com C.S. Lewis. E o pastor chega para ir fazer o velório e pergunta para ele: está tudo bem? Ele falou assim: está, desde que o senhor não me fale, Deus quis assim. Não me diga, Deus quis assim. Está tudo bem, desde que não me fale isso. E aí ele fica meio frustrado, durante 30 dias ele vai lá, pede licença da igreja, pensa num membro fiel, organizado, não é esses membros meia boca que vem na igreja, daqui a pouco acontece um probleminha, ele some, desaparece, ele fica incomunicável, vivendo as suas crisezinhas. Não, ele cheio de crise, ele chega e diz: olha pastor, eu quero ficar um tempo fora. E não me procure, eu preciso curtir o meu momento. E ele sai e fica um tempo fora. De repente, passado um tempo, ele volta dizendo: pastor, agora eu voltei para ficar. E voltou para arrebentar, para revolucionar tudo. Gente que soube lidar com as suas crises e gente que olhou para as Sagradas Escrituras e encontrou nelas harmonia, palavra de Deus e veracidade. Então, se você tem uma Bíblia na sua casa, comece a lê-la, porque esta palavra tem a vida. Este livro, ele proporciona vida para quem lê. Isso é fantástico. E a terceira e última pergunta, na verdade, aqui, é se existem fatos que reforçam a fé na Bíblia. Será que existem fatos que reforçam a fé na Bíblia, já que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus? Irmãos, críticos, algum tempo atrás,
eles afirmaram que Jericó não existiu. E isso ficou por um bom tempo. Jericó não existia. Jericó não existia. A Bíblia tem um erro. Depois de 50 anos, um canto da terra lá no Oriente se abre. E o que é que eles encontram lá? Jericó. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Acadêmicos, cientistas, eles estão tentando agora descobrir a partícula de Deus. Ah, Senhor da glória. Eles vão tentar fazer o que eles quiserem, podem tentar fazer o que eles quiserem. Se tem uma coisa que ninguém nessa terra consegue provar, é que Jesus Cristo não existiu. Jesus Cristo foi real. Tão real que a nossa história ela é dividida. Ainda que eles destruam partes da Bíblia, isso eles não conseguirão. Porque Jesus Cristo é o princípio de tudo, Jesus Cristo é o fim de tudo, e Jesus Cristo, jamais alguém dirá, ele não viveu nessa terra, ele não morreu, ele não ressuscitou, ninguém dirá isso, ninguém conseguirá provar isso, porque somente essa prova desmerecia as Sagradas Escrituras. Mas o que impressiona a minha fé, irmãos e irmãs, não são esses fatores externos, são esses fatos científicos, não. O que impressiona a minha fé são os fatos práticos, corriqueiros, os fatos que a própria Bíblia relata, de uma mulher que tinha uma tara por homem, ela gostava de destruir casamentos, ela era uma prostituta. Mas quando ela se encontra com esse homem chamado Jesus, de prostituta ela vira uma missionária fantástica. Os fatos práticos me deixam mais impressionados quando eu leio nas Sagradas Escrituras que um endemoniado, que ninguém dava nada por ele, um homem que tinha sido abandonado pela sua própria família, pela própria sociedade, Jesus Cristo atravessa um mar, todo tempestuoso para encontrar com esse homem, e quando ele encontra com esse homem, ele transforma esse homem num pastor de ovelhas, num implantador de igrejas. Isso é que me impressiona. Quantos bêbados, quantos drogados, que ao terem um contato com as Sagradas Escrituras, eles foram totalmente transformados pelo Evangelho de Jesus Cristo, simplesmente porque leram uma folha de papel. Meu irmão, isso me impressiona. Eu não posso lhe responder como a Bíblia chegou até aqui, eu não posso. Mas eu só sei de uma coisa, quando eu conheci esse livro, irmãos, a minha vida era horrível antes de conhecer esse livro, era horrível, eu não tinha paz, eu era perturbado, antes de conhecer esse livro, eu não tinha esperança. Antes de conhecer esse livro, eu era tão vazio que eu ficava tentando preencher a minha vida com outras coisas desse mundo. Antes de conhecer esse livro, eu não sabia o que seria de mim depois da morte. Eu não conhecia, eu não sabia. Mas eu digo a você, depois que eu debrucei nesse livro, a minha vida mudou. Hoje eu posso dizer que eu tenho paz. Hoje eu posso dizer que eu tenho a alegria do Senhor, porque ela é a minha força. Hoje eu posso lhe dizer que eu não tenho mais medo de enfrentar a morte, porque eu sei em quem tenho crido. E eu sei para onde eu vou.
Então, se você entrou aqui nessa noite, desesperançado, desiludido com a vida, perdido, se sentindo o pior dos piores, eu quero lhe dizer uma coisa: esse livro chamado Bíblia te dá uma esperança, esse livro chamado Bíblia te mostra um caminho, e um caminho de vida eterna, um caminho de salvação, um caminho capaz de tirar você do mais podre e imundo charco de lodo, e lhe colocar com os pés sobre uma rocha firme, sabendo para onde você vai. Esse é o livro que mudou a minha vida. Esse é o livro que mudou a vida de muitos que aqui estão. E esse é o livro que pode mudar a sua vida. Esse é o livro. Esse é o livro. Sabe? Eu fico imaginando, o que mais me impressiona quando eu estava meditando nesse texto e construindo essa reflexão, eu pensando, mas como eu posso fechar isso? Eu lembrei de João 9, na verdade é o Espírito de Deus que nos conduz nas Sagradas Escrituras, e você lembra de João 9, tinha um cego de nascença. A Bíblia ela é inexplicável. E esse cego de nascença está caminhando e de repente ele encontra um homem chamado Jesus. E aí Jesus vem, dá uma cuspida, aproveita que o homem é cego. Dá uma cuspida, não sei se foi ele que foi curado com cuspe, né? Já pensou, cospe, faz um lodo, passa nos olhos do cego e diz, vai lavar essa cara sua lá no tanque lá. Ó. E o cara sai e vai lavar. De repente ele volta enxergando, mas ele não viu quem tinha curado ele, não viu. E ele era fariseu, filho de fariseu, e de repente os religiosos chegaram e começaram a pressionar os pais, dizendo, na verdade ele era cego, ele nasceu cego. Sim, ele nasceu cego, disso nós sabemos. Como ele foi curado? Isso eu já não consigo explicar, mas ele nasceu cego. E outra coisa, ele já tem idade suficiente para ser arguido. Vocês vão até ele e perguntem a ele, me esqueçam. Porque os pais estavam com medo de serem excluídos da sinagoga, dos religiosos. Talvez você está com medo de ser banido da sua família, porque a sua família tem uma tradição religiosa. Meu irmão, deixa a sua família para lá. Se preocupe com Cristo, porque Ele vai te salvar. E aí foram até o cego, e trouxeram o cego a primeira vez e perguntaram para o cego, você era cego de nascença? Sim, era cego de nascença. E quem é que te curou? Foi um homem, ele fez uma oração e me curou, cuspiu, não sei, fez alguma coisa e me curou. E eles não ficaram satisfeitos, e você lê lá o João, de repente ele vai embora, e eles não satisfeitos, mandam chamar o homem novamente, e pela segunda vez, este homem chega, e ele já cansado de ser pressionado pelos religiosos, aí eles dizem, você era cego mesmo, este homem te curou, ele diz, olha, eu só sei de uma coisa, eu era cego, depois que esse homem me encontrou, eu agora vejo. É assim que acontece com Jesus. Quando você encontra Jesus nas Sagradas Escrituras, os seus olhos se abrem. E hoje você pode sair daqui dizendo, eu era cego. Mas depois que eu encontrei Jesus nas Sagradas Escrituras, agora eu posso dizer que vejo. É isso que nós precisamos. Para finalizar, para ficar bem prática a nossa reflexão, eu quero apenas lhe sugerir aí, se a Bíblia na verdade é o sopro de Deus, então, qual a importância da Bíblia no seu cotidiano? O que é que você faz da Bíblia no seu dia a dia? Se antes você não lia, se antes você não a valorizava, essa é a forma que eu quero deixar bem
prática, mas bem didático, para que você mesmo se aplicar aqui. A segunda, quantos anos você tem de conversão? E quantas vezes você já leu a sua Bíblia? Aí você já vai saber a importância que ela tem na sua vida, querido. Oh, pastor, eu amo a Bíblia. Ela chega, tem até cheiro de sovaco, de tanto que fica embaixo do braço. Não serve para nada. Pastor, eu confio tanto na Bíblia que quando eu vou viajar, eu coloco ela no painel do carro. Vai morrer com ela lá. Não vai mudar nada. O que muda a nossa vida é a leitura que fazemos dela. E nós precisamos ler a Bíblia de dois jeitos. Nós precisamos ler a Bíblia e deixar a Bíblia nos ler. Aí a gente muda. Aí a gente encontra Jesus e Jesus encontra a gente. E a terceira, essa aqui é a saída dos preguiçosos. O cara não lê a Bíblia para ser transformado, ele lê a Bíblia para encontrar pegadinha, para ferrar com o pastor, para ferrar com o professor de escola bíblica dominical. Ele fica fazendo pesquisa para achar coisas só para detonar com aqueles que estão falando. Então aqui vai essa perguntinha para você. O que te preocupa mais na Bíblia é o texto que você não entendeu ou é o texto que você já entendeu? O que é que te preocupa mais? Eu vou lhe dizer uma coisa, o que me preocupa mais, sabe o que é? É o texto que eu já entendi. Porque daí eu começo a pensar, será que eu estou vivendo o que eu já entendi? Pense nisso, pense nisso. E aqui a gente finda com esses dois videozinhos. Uma decisão da Justiça do Irã provocou indignação internacional e protestos de defensores da liberdade de religião. Um homem que se converteu ao cristianismo foi condenado à morte. Youssef Nadarkhani foi preso em 2009 porque não quis que os filhos estudassem o livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão. Ele se tornou cristão aos 19 anos de idade e 3 anos depois, já pastor evangélico, fundou uma pequena comunidade cristã na cidade de Rasht, a noroeste de Teherã. Nadarkhani foi preso acusado de abandonar a fé islâmica e recebeu a sentença máxima, morte por enforcamento. Durante 3 anos, o caso foi examinado por cortes superiores iranianas. A esposa de Nadarkhani também foi detida, chegou a ser condenada à prisão perpétua, mas depois foi solta. O pastor, por 3 vezes, recebeu a proposta de abandonar o cristianismo e voltar para o Islã, em troca da suspensão da pena de morte. Youssef Nadarkhani não aceitou. Segundo o Centro Americano de Lei e Justiça, uma organização que defende a liberdade religiosa nos Estados Unidos e acompanha o caso de Youssef, a sentença foi confirmada pelo governo iraniano e a ordem de execução foi dada. Jordan Sekulow, diretor do centro, vem divulgando num programa de rádio a perseguição contra Nadarkhani. Nós não sabemos se ele ainda está vivo nesse momento, diz Sekulow. A ordem de execução não é divulgada publicamente. A única coisa que pode salvar Nadarkhani, ele diz, é a pressão internacional, principalmente de países como o Brasil, que tem boas relações diplomáticas com o Irã. Por causa de uma Bíblia, por causa de uma fé. Imagine, para a Globo estar passando isso, gente, é só Deus. É Deus na fita. Você tem dúvida de que Deus está no controle? Para a Globo fazer isso daqui? A Bíblia é a palavra de Deus. Para os cristãos brasileiros, a Bíblia é sinônimo de vida. E nós aproveitamos essa liberdade? Nós nos alegramos com ela? Usufruímos dela, lendo a palavra e praticando-a? Mas para muitos cristãos perseguidos, ser encontrado com uma Bíblia nas mãos pode significar a morte. Será que damos o devido valor à nossa Bíblia? Quando eu vi de longe,
que a minha casa estava sendo destruída, eu pensei na minha Bíblia. Por ser pastor de uma pequena cidade, eu não sabia se ia ter outra Bíblia. Será que damos o devido valor à nossa liberdade de culto? Depois que fomos aprisionados, levou apenas 3 meses para que tivéssemos Bíblias sendo contrabandeadas sem que as autoridades soubessem. Separávamos as páginas da Bíblia em livros diferentes e distribuímos cada parte entre as celas. Um velho pastor chinês uma vez disse: existem apenas 3 tipos de cristãos no mundo e apenas um é verdadeiro. O primeiro tem a Bíblia, mas não a lê. Esse não vale. O segundo tem a Bíblia, lê, mas não tem amor por ela. Também não vale. O terceiro tem a Bíblia, lê e ama o que lê. É o tipo que muda o mundo. Então, deixando escapar uma pequena lágrima, ele acrescentou: mas esse tipo de cristão é muito raro. Este é meu pacto de Isaac. Isaac manteve-se firme e jamais assinou um papel dizendo que não leria mais a Bíblia. Eu me comprometo a ler a minha Bíblia de outro jeito. Primeiro, eu me alegrarei com a liberdade que tenho de abrir esse livro e lê-lo sem medo. Segundo, vou me lembrar dos que foram perseguidos no passado. Lembrarei de orar por cristãos perseguidos que nesse momento arriscam suas vidas para oferecer a palavra de Deus aos seus compatriotas. Terceiro, eu serei radical. É meu compromisso de ler e obedecer este livro. Examine o livro e deixe que o livro examine você. Siga o livro. Lute pela justiça. Ame a misericórdia. Sirva a Deus. Talvez eu encontre problemas. O melhor tipo de problema. Problemas pela causa de Cristo.